Bom dia, o frio chegou, né? Tá umas manhãs frias, né? E que a gente possa aquecer nossos corações com a palavra de Jesus, né? A gente vê aqui hoje e a gente agradece, né, o convite para podermos falar um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E aí eu vou ler aqui a parte do Evangelho, né, que fala sobre essas questões das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vou ler outra parte. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Jesus, né, o Allan Kardec, quando veio organizar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve uma boa ideia assim, de como ele ia montar a sequência a sequência que ele iria colocar nos capítulos do Evangelho. Então, bem-aventurados aflitos não é a primeira bem-aventurança. Não é a primeira bem-aventurança, mas Kardec coloca ela como primeiro, porque ele vai falar das outras bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurados aflitos, e logo depois tem um capítulo que chama Cristo o Consolador, que é, se a gente tem aflição, Cristo está conosco. E é interessante que Jesus falou que no mundo a gente teria aflição, né? No final aí da passagem dele pelo planeta, Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele deu o exemplo como ele mesmo, né? Como ele fez. Jesus teve aflições? Muitas. Diversas aflições, né? Até pelo caráter moral o conflito que ele vivia, sendo um ser tão evoluído no meio de seres tão imperfeitos, engateando ainda moralmente. E aí Jesus não desperdiçou nenhum momento sequer da vida dele para dar não só a palavra do Evangelho de amor, mas também a vivência de Cristo na terra. E quando ele fala bem-aventurados aflitos, e fala que no mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, então assim, ele está falando de qualquer aflição? Porque todos que estamos aqui, eu olho a ruga de todos nós aqui, cada rugazinha foi uma dificuldade passada, foi uma situação difícil, um obstáculo no nosso caminho que a gente venceu. Só que Jesus, quando ele estava falando de aflições, ele estava falando de umas aflições mais complexas, porque tem aflições que nós mesmos que buscamos. Por incrível que pareça, muitas das nossas aflições são causas que nós mesmos demos, por conta da nossa forma de ser, ou a gente às vezes é invejoso com um irmão, com outra pessoa, e a gente fica aflito porque a gente queria ter tal coisa, ou ser como alguém. Então essa aflição não é essa aflição que Jesus está falando, porque essa aflição é uma aflição que vem dos nossos defeitos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase também que diz o seguinte: o mais rico é aquele que tem menos necessidade.
Então tem muita coisa que a gente cria necessidades que realmente a gente não tem. São necessidades criadas porque a gente acha que tem que viver daquela forma. Então, e isso gera o quê? Aflições. Mas aí quando Jesus vai falar sobre as aflições, ele está falando de você passar por uma situação e suportar. Enquanto os irmãos estavam cantando, e aí eu peguei e prestei atenção na letra de Nossa Senhora, e eu vou ler um pedaço, só para a gente ver como é essa questão, de como é aquela questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho, não à toa, né? E um dos itens é o bem e o mal sofrer. Como que a gente sofre? Sofre bem ou sofre mal? E aí eu vou ler um pedacinho da canção. É a música Nossa Senhora, de 1993, do Roberto Carlos, e ela fala assim: cubra-se com meu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar, que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinho me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha Mãe, junto a Jesus. Você vê que assim, não existe um pedido de tirar a pedra do caminho. Pelo contrário, o pedido é o quê? Que meus pés possam suportar. Então, a grande questão que a gente vai falar das bem-aventuranças aqui, das aflições, é suportar bem aquela dificuldade, porque dificuldade todos nós temos, né? Se a gente for conversar com cada um aqui, tem uma história de luta, de suportar gigantesca, né? Mas uma coisa é eu ficar reclamando, ficar aumentando o que realmente eu estou pensando, porque eu fico remoendo aquela questão que está acontecendo comigo. Reclamar ajuda? Reclamar já resolveu algum problema? Vocês que são pessoas muito mais experientes do que eu, alguma vez vocês já viram alguém que na reclamação conseguiu resolver algum problema? Pelo contrário, né? O problema parece que aumenta. Quando a gente começa a ficar remoendo, chateado, magoado, rancoroso, mas é como se a gente estivesse pegando uma agulha e furando o nosso coração. E o que a gente quer não é isso, a gente quer tirar aquela dor para a gente conseguir suportar, como diz na canção, e suportar bem, porque assim, Deus é o Senhor de todas as coisas. Tudo o que acontece na vida é porque Deus deixa acontecer, não é verdade? Então, se a dor não fosse necessária, se as aflições não fossem boas para nós, Deus fazia assim, e retirava ela do planeta. Só que as dores e o sofrimento, eles têm um papel fundamental na vida de cada um de nós, porque é na dor que a gente cresce. E aí eu vou aproveitar que eu estava vendo algumas palestras, e eu vou contar uma história que eu vi da palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, que é juiz, e ele contou uma situação seguinte: todo mundo aqui conhece uma lagosta? Já ouviu falar? Então, a lagosta é um animal que o corpo dele é muito frágil, é quase uma gelatina. Então, dentro do mar ali, ele daquela forma, ele seria muito fácil caçado por outro animal.
Mas aí o que a lagosta faz? Ela cria uma casca. E a casca da lagosta, se alguém já teve com a lagosta, é uma casca muito resistente. Né? Se a gente ficar um pedacinho daquela casca que a gente for comer lagosta, é terrível, porque ela é muito resistente. E ela cria aquela casca. Mas o que acontece com a lagosta? A lagosta cresce. E aquela própria casca que dava conforto para ela, agora vira o sinal da aflição, do tormento. É igual quem já botou um sapato apertado, que a gente fica louco para tirar o sapato, né? Porque quando tira parece que o dedo da gente chega a estar assim, né? Pulsando porque está apertado. Então acontece a mesma coisa com a lagosta. Ela cria aquela casca para se proteger, fica confortável, só que o que acontece com ela? Ela cresce. E aí quando ela cresce, ela vai fazer o quê? Ela tem que trocar aquela casca. E aí ela vai para um lugar escondido, para ficar melhor, né? Em defesa de tudo que pode acontecer no oceano contra ela, e ela vai sofrer um processo de perder a casca e criar outra casca maior que caiba aquele corpo que cresceu. Mas aí eu vou contar uma situação para vocês. O que acontece com a lagosta de novo? Ela cresce de novo. E novamente aquela casca machuca. E aí eu estou contando essa história para explicar que a gente também, na nossa vida e no decorrer, desde quando a gente nasce até o dia de hoje, o que acontece com a gente? A gente cresce. Ninguém aqui vai fugir da lei de progresso que Deus criou. Então, progresso, não adianta você ser mal-humorado, você concordar com ele ou não, você vai crescer. E para crescer, a gente vai ter que romper uma casca. E essa casca pode ser várias coisas. Pode ser a perda do emprego. Então eu estou confortável no emprego, estou trabalhando, estou ganhando, estou sustentando minha família. De repente acontece o quê? Eu sou mandado embora. E aí o que acontece? Eu perco a minha casca, que é aquela proteção que seria o emprego. E aí eu vou para um lugar também, igual a lagosta, para criar outra casca, para que eu consiga suportar outras aflições que vai vir pelo meu desemprego. E aí, essas cascas que a gente vai trocando na vida várias vezes, são diversas coisas que acontecem. Por exemplo, tem uma família totalmente estruturada, está indo tudo muito bem. O que acontece? A mãe, a matriarca, morre, desencarna. E aquilo confortável que estava por conta daquela casca, aquela própria mãe que dava aquele conforto, aquela proteção, ela parte. E aí todas aquelas pessoas da família vão cada um para o seu buraquinho criar outra casca. Porque aquela casca que é a morte de alguém da família que a gente ama, ela cria o quê? Uma aflição gigantesca. Todos que estão aqui já perderam entes queridos, pessoas que a gente ama. E quando isso acontece, é terrível. A gente se sente muito vulnerável. Por quê? Porque aquela casca que deixava a gente confortável não cabe mais a gente. Por quê? Eu vou dar uma má notícia para todos vocês. Porque a gente está crescendo. Então, para crescer, eu preciso romper com as cascas. E Deus vai utilizar de todas as formas, de cascas de vários momentos da vida, exatamente para o que eu preciso, para que eu comece a fazer o quê? Cresça.
Então essa casca pode ser essas coisas que eu já falei, pode ser uma doença física, pode ser o envelhecimento. E a gente vai ter que fazer o quê? Vivenciar bem aquela dificuldade. Porque quando Deus criou as aflições, que são as cascas, Ele criou falando assim: se eu deixar essa pessoa muito confortável, ela fica estagnada. Eu vou pegar outro exemplo aqui. A gente vai pegar um ônibus e vai sair daqui e vai lá para Pernambuco, de ônibus. A gente senta numa posição, leva acho que 3 noites, 2 dias, uma coisa assim. O que acontece? Você senta naquela posição e chega lá na mesma posição. Por que a gente muda de posição? Quando a gente senta na poltrona, a gente começa ali um pouquinho e fala: eu estou confortável, né? E fica. Mas daqui a pouco o que acontece? A gente fica desconfortável. Por quê? Justamente por estar parado na mesma posição. E aí a gente faz o quê? Muda. Senta mais de lado, estica para frente, faz de todo jeito. A gente muda de posição milhões de vezes nesse trajeto. Por quê? Porque o desconforto faz a gente procurar uma posição que nos dê conforto. Então é isso que acontece quando a gente cresce. A gente está muito confortável, mas de repente acontece alguma coisa na vida da gente e a gente tem que se mexer, procurar uma melhor forma de a gente se acomodar, criar uma nova casca para de novo ficar confortável. E esse momento, até a gente achar esse lugar, da aflição, da desconforto. Mas é justamente esse desconforto, as aflições, as dores que Deus criou para a gente não ficar acomodado. Porque uma das grandes coisas que Deus deixou para nós é que nós somos almas eternas. Quando a gente morrer, a gente desencarnar, o nosso corpo ele vai para a terra, mas a nossa alma, ela persiste, ela continua. Então, as aflições do mundo são para que quando a gente chegar no momento mais grave da nossa vida, que aí eu vou falar para que todos nós aqui vamos passar, que uma hora nós vamos partir, é como se a gente estivesse num trem. Tem gente embarcando e tem gente descendo do trem. E quando um ser amado desce do trem, que ele parte para a casa do Pai, é dolorido para ambos. Cria um desconforto nas duas partes. Mas nós vamos para um lugar escondidinho, geralmente dentro da gente. E aí a gente troca a nossa casca. Santo Agostinho, ele fala uma coisa bem legal. Todo mundo sabe assim, que Deus está em todas as partes. Todas as partes Deus está. Mas Santo Agostinho, ele fala uma coisa: tem uma parte que Deus está mais. Tem uma parte do universo que Deus está mais. E adivinha onde que é essa parte? Pensa um pouquinho. É dentro de cada um de nós. Deus está mais, Ele está em toda parte, mas Ele está mais dentro do nosso coração. De tal forma, quando eu estou passando por uma aflição, Deus vê a aflição de dentro. Ele sabe o que eu sinto. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu almejo. Então, quando a gente está trocando essas cascas, quando a gente está na aflição, a gente vivenciar bem o sofrimento é entrar para dentro de nós mesmos, onde Deus mais está, para deitar no colo de Deus, ganhar mais força, mais fé, mais resignação. Para quê? Para, como na música do Roberto Carlos, os meus pés possam suportar o meu caminhar.
Porque, de qualquer forma, a gente continue crescendo. E cada vez que a gente cresce, a gente está naquela situação, é igual quando a gente está na escola. Vai passando as séries, cada vez mais difícil. Cada hora fica mais difícil. Por quê? Porque eu cresci, eu evoluí, então aquela situação que eu passei, que eu já consegui suportar e superar, ela já não é mais uma lição para eu aprender, porque eu já aprendi. E aí eu preciso de quê? De outra lição. Porque é assim que a gente vai evoluir. E aí eu vou ler uma parte de um texto de Emmanuel, que ele fala sobre as características das aflições que Jesus estava falando. Como quem são esses bem-aventurados? Quem vai receber as dádivas por ser aflito? Não é só ser aflito, porque aflito todos nós somos. Todos nós estamos vivendo as aflições agora. Mas ele vai dizer qual o tipo de aflição e como eu enfrento essas aflições para poder ter essa bem-aventurança. É esse papel que esse aqui. Emmanuel fala isso na revista Reformador de 1952, na página 14. E ele fala assim: não te aflijas diante do quadro de luta que te arrebata ao torvelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício do semelhante. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares de reação. Referia-se, antes de tudo, ao que se acham aflitos por ajudarem o engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículo de manifestação da vontade do Senhor. Então veja bem, ele tira aqui os que estão aflitos, insubordinados. Então, se eu estou passando por aflição e sou aquele que reclama, que fica revoltado, que fica impaciente, Jesus não estava falando desse aflito. Por quê? Porque ele não está pegando aquela prova, aquela situação difícil para crescer. Ele fica dentro da casca, igual a lagosta, sofrendo, mas não larga a casca. Fica reclamando da casca, que a casca está apertando, está pressionando, mas não se esforça, fica naquela mesma posição e a casca continua. A casca continua. Porque não é eu reclamar o ato de eu me subordinar à caixa ou ficar impaciente, indisciplinado, que vai fazer a casca sair e parar de me apertar. É igual eu estar com um sapato, naquele exemplo que eu dei, o sapato está apertando meu pé e eu ficar reclamando do sapato, ficar falando mal do sapato, falando mal de quem fez o sapato. E em vez de eu pegar e fazer, peraí, o que está me apertando? É o sapato? Então vou desamarrar os cadastros, vou afrouxar e vou tirar. Vou tirar o sapato para eu poder ter conforto. Então, quando o Emmanuel fala aqui de quais são as aflições e quem são os bem-aventurados, é aquela pessoa que sofre as situações que a vida nos impõe de forma resignada. O que é ser resignado? Eu entender que eu estou passando por aquilo e aprender com aquela situação. Porque toda dor tem um contexto de aprendizado. Então,
quando Jesus, no final lá, no Evangelho de João, ele fala que no mundo, ele fala para a gente, no mundo vocês terão aflições. E aí ele fala, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, ele fala assim, quando tiver aflição, desanima. Jesus falou, quando tiver uma aflição, uma dificuldade, desanima. Pelo contrário, ele falou o seguinte, quando a vida estiver mais dura, tem que animar mais, tem que ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é nesse momento que Deus não só está de mão dadas com a gente, mas muitas das vezes, se não em quase todas elas, está nos carregando no colo. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, o Consolador prometido, ele não vem para tirar a dor. Nenhum lugar do Evangelho diz que vai ser retirada a dor. É como na música do Roberto Carlos, a gente tem que ter capacidade de suportar bem. Como que é suportar bem? É de mão dadas com Jesus, porque Ele deu exemplo de como a gente suporta como? Perdoando. Nos minutos finais da vida de Jesus, Jesus pede a Deus que Deus seja misericordioso com aqueles que estão matando Ele, aqueles que estão torturando Ele até a morte, e Ele fala que eles não sabem o que fazem. E assim eu termino aqui a minha fala, muito agradecido pela escuta de vocês, para a gente ter bom ânimo. As dificuldades existem para todos, em maior ou menos dificuldades, conforme a capacidade de cada um. Se você é pequenininho, a casca é pequenininha, menor, igual a da lagosta. Se você já é um ser mais forte, maior a dificuldade. Por quê? Porque Deus não dá frio maior do que o cobertor. Então, se a gente tem capacidade de suportar, se aquilo está acontecendo com a gente, é porque Deus sabe que a gente suporta, e que a gente possa suportar bem é com bom ânimo, de mãos dadas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a todos por essa oportunidade de estar aqui. Tá bom. E aí agora nós vamos finalizar fazendo uma oração, tá bom? Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, para podermos entrar dentro de nós mesmos, no nosso quarto íntimo, para visitar Deus dentro de nós, alinhar os nossos pensamentos com Deus, para que a gente possa adquirir paciência, compreensão, respeito, abnegação, para que a gente possa viver as dificuldades de forma plena, vivenciar as dificuldades aprendendo, utilizando no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso pensar, nas nossas condutas, o Evangelho de amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa ter uma ótima semana, passando por todas as dificuldades e aflições, com bom ânimo, com Jesus iluminando nossos corações, com Deus dentro de nós, que Ele possa iluminar a família de cada um de vocês, dos trabalhadores, que a gente possa nos amar, nos respeitar, como irmão que nós somos, na certeza que Jesus Cristo está aqui presente, que Ele mesmo, um homem verdadeiro e iluminado, diz que quando mais de dois estivessem reunidos em seu nome, Ele ali estaria. Então Ele está aqui, está dentro de cada um de nós, e que a gente possa ter uma ótima semana, iluminado por esse anjo de amor, esse irmão amado que é Jesus Cristo.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, ó Pai amado, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.